sou pedagoga, né, sou de Maceió, estou aqui no Rio de Janeiro tem 3 anos já, e a minha formação toda foi em Maceió, foi na UFAL, né, na linha de pesquisa e tecnologia, então passei esse período acadêmico todinho trabalhando com tecnologia na área de pesquisa. E vim em 2009 para cá, para o Rio de Janeiro, e trouxe a identidade porque foi uma mudança assim, não de identidade, mas cultural na minha vida. Porque eu trabalhei, passei a minha fase acadêmica todinha trabalhando com docência online, trabalhando com tutoria, e de repente me vi na área militar, né, sendo militar. Então assim, foi um impacto muito grande. Você fez concurso? Já depois do mestrado? Depois do mestrado, aí como meu esposo foi transferido, né, para o Rio, e eu fiz o concurso. E passei, e né, tô saindo esse ano, mas assim, foi uma experiência muito significativa e foi o que a senhora falou. Às vezes nós aprendemos com a experiência. Cara dela, tu dando ela. Nós aprendemos também com as experiências negativas, porque eu me vi tanto tempo na área acadêmica, lecionando, e do nada eu fui para um centro de instrução que a primeira coisa quando eu cheguei, o comandante falou, olha só, esquece a tua pedagogia, aqui a tua pedagogia não funciona, aqui você vai marchar, aqui você vai ser líder, então deixa de lado um pouquinho. Ele costumava falar assim que aqui não precisa de mestres, precisa de índios. Aí né, e assim, foi uma luta, eu não mudei, né, o que eu aprendi, eu tentei colocar tudo o que eu aprendi na minha formação lá. Nós conseguimos fazer algo que foi a implementação do NEAD, que é o Núcleo de Ensino à Distância lá. Lá é um centro de operações especiais de mergulho, não é? Mergulhadores de combate e o pessoal que quer ser submarinista. Então são instrutores que já com aquela concepção, tenente, é muito aquilo assim, ó, a senhora aqui não tem que ter peninha do aluno, aqui a gente passa um texto para o aluno, um questionário, o aluno tem que responder o que está no manual. Aqui não é produção de texto, aqui nós já temos os nossos manuais. Então assim, foi uma luta, foi 3 anos assim, foram 3 anos de luta, né? Nós implementamos lá o ensino à distância, foi algo muito complicado, porque eles têm aquele preconceito, né? Ensino à distância, se presencial já não dá certo, então como é que vai ser? Como é que vai funcionar a distância também? E eu estou saindo esse ano, né? Mas nós conseguimos lá implementar o curso de emergências em medicina hiperbárica. Não foi tarefa fácil, porque assim, aquela questão não digo nem do novo, mas é a própria cultura da Marinha, né? Porque eu vou usar a tecnologia? Eu já tenho o meu manual pronto. Para que eu vou utilizar o computador? Para que eu vou estar interagindo com o aluno? Porque tudo isso requer tempo e requer uma formação também. E assim, com toda a luta, né, devagar, aquela coisa toda, a conversa, nós conseguimos. Esse curso já está no ar esse ano, mas assim, eu confesso que foi uma experiência significativa. Embora sendo difícil, foi difícil, porque a gente traz uma cultura, né, toda uma cultura da nossa vida, e de repente a gente acaba indo para um lugar que, caraca, é tudo muito diferente. Esse instituído, ele é permeável, todo instituído é permeável, alguns são mais difíceis, né, mas com certeza a formação que você traz na universidade, tudo isso que a gente traz, né, de outros espaços-tempos de aprendizagem afetam mais ou menos, né, o instituído. O instituído não é uma esponja, pode ser uma esponja. Tem porosidade, né? Agora, essa penetração do instituinte, ela requer acionamento de dispositivos. Né? Às vezes são mais fáceis, outras vezes mais difíceis. Mas não há instituído que não possa... artefato cultural, social, construído
na arena do poder, né? Em alguns momentos, o poder tende a ser mais concentrado num lado, menos no outro, mas o Foucault ensinou pra gente que o poder circula, né? Pode circular. E o Sertor ensina pra gente que tem as táticas praticantes. Então, você com certeza deve ter usado as suas táticas de praticante para fazer a coisa acontecer. Para mostrar que a sua pedagogia funciona assim. A pedagogia funciona assim. Pode ser esquecido. E de fato, hoje eles falam, né? Hoje eles já têm outra visão. Antes, eles falavam muito, aqui não precisa de pedagoga. Para que a pedagoga? Puxar para trás, eles têm muita aquela coisa, né? A pedagoga só vem para o centro de instrução para ser titia, ser mamãe de aluno. Hoje eles já têm outra visão, né? Já buscam, não, realmente, de fato, a pedagogia. As Forças Armadas como um todo precisam dessa pedagogia. Aí foi essa experiência marcante. Ok, né? Eu vim aqui a convite da Néia, que me convidou para estar aqui. Eu agradeço muito porque eu estou no Rio já. Eu, inclusive, acho interessante isso, porque eu queria pegar um pouco da fala de todo Rio. Lázaro, né? O nome, a revista em quadrinho, tanto que trouxe um livro muito relacionado com isso, a mudança de identidade. Eu vim aqui para o Rio há 3 anos procurando fazer o mestrado e acabei me perdendo em trabalho, outros projetos, apartamento, casa, toda essa loucura de mudar de uma outra cidade. Mas isso também não é uma novidade para mim, porque eu nasci na Bahia, mas venho do Maranhão, antes morei em Natal, morava em outra cidade na Bahia. Não, andaria. Exatamente. Então eu achei interessante isso da mudança de identidade que você falou. Na verdade não é bem uma mudança de identidade, é carregar essa identidade por vários lugares. Uma identidade que é fluida, né? Exatamente, e que é justamente isso que é formado um pouco da fala de todo mundo. Isso traz um pouco do artefato que eu trouxe para cá, porque o meu objeto, eu sou formado em comunicação social, e o meu objeto de pesquisa sempre foi narrativa. E a partir, inclusive, do que está no fórum sobre animais contadores de história, que eu achei aquilo ali fantástico, eu fiquei pensando... Nós vamos ler o livro aqui. Bom. Nós vamos ler aquele livro aqui, né? Daqui a pouco. Animais contadores de história. Eu fiquei pensando em que momento isso começava para mim, em que momento eu tomei a narrativa como objeto, porque eu queria estudar. E engraçado, porque eu estava vendo o vídeo do meu computador e eu tinha os meus DVDs, meus livros, está tudo aqui, né? Eu trouxe comigo toda essa identidade do Rio. E lembrei de um amigo que eu tive, não tem mais, porque a mudança de cidade a gente perdeu o contato. Pois é, a gente se encontrou já no Facebook, mas não é a mesma coisa. A gente tinha 12 anos na época. E no caminho de volta para a escola, numa cidade chamada Santa Maria da Vitória, que eu morava na Bahia, no caminho tinha uma biblioteca, a única biblioteca da cidade, que era muito pequena. E ele gostava muito de ler e me influenciou nesse sentido. E ele gostava muito de literatura de terror. Então, por isso, eu trouxe inclusive um livro que é do Stephen King. E eu achei muito interessante, porque foi quando eu vi o vídeo e vi o livro na minha prateleira, eu percebi que aqui tem uma das sementes de por que a narrativa me interessou tanto. Não sei se vocês já leram o livro, eu sinto muito, mas eu vou estragar o final para vocês. É que a personagem do livro, no caso, a Carrie, a história é contada de várias maneiras. Tem um narrador, tem os pensamentos dela, e no final, o último capítulo, a gente só descobre o que acontece com ela, porque a última página do livro é a certidão de óbito dela. Então, e eu fiquei pensando que esse livro me marcou muito, porque eu tinha 12 anos quando li, e fiquei pensando, não me marcou só pelo fato de ser um livro de terror terminar dessa forma, mas a partir daí descobri formas diferentes de se contar uma história. E aí eu comecei a pensar que, enfim, videogame, televisão, cinema, tudo isso sempre esteve presente na minha vida. E aí eu lembro mais alguém aqui falou sobre isso, sobre o seu pai falando que você tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. E eu lembro muito disso, do meu pai falando, para de perder tempo com filme e vai estudar. E eu uma vez falei para ele que eu estava estudando. Eu já estava na faculdade, inclusive, quando isso aconteceu. E tanto é que eu desliguei a televisão, estava vendo uma novela, acho que Senhora do Destino. E fui para a internet abrir um blog nesse dia.
comecei meu primeiro blog por causa de uma telenovela. Então, eu percebi que a narrativa está permeada desde sempre, né? É meu objeto e eu peguei isso como exemplo porque eu acho que foi o momento que deu um clique para mim. Eu comecei a perceber que eu ia caminhar por aí. Circula o livro. Veja uma certidão de óbito.